Deus os abençoe em mais essa oportunidade de meditarmos nas Sagradas Escrituras. Que Deus possa nos ajudar mais uma vez. Hoje falar um pouco desta pergunta, né? Se a igreja passará pela grande tribulação. Destacar que da igreja Deus tira uma noiva e nós temos um ponto importante para verificar através das Escrituras que esta noiva, que é tirada de dentro da igreja, ela é arrebatada antes desse período de grande tribulação. Temos também um ponto que é muito falado também, sobre o aperto, se passaremos por este aperto, se já estamos passando. E hoje, com a ajuda de Deus, desejo percorrer sobre esse assunto. Durante os companheirismos, durante a nossa caminhada, nós temos sempre conversado com os irmãos e notado que é uma questão ainda que levanta dúvidas. E como nós desejamos ser útil para o esclarecimento da palavra de Deus através do profeta, através das Escrituras, então nós vemos que é um ponto importante a ser falado, né? E sempre agradecido a Deus por nos permitir, né, estar aqui em companheirismo em torno das Sagradas Escrituras, agradecido também pelos irmãos que têm cooperado conosco, tanto na parte aqui da transmissão, os irmãos que nos apoiam também com sua audiência. É sempre muito gratificante para nós, esse pequeno e humilde trabalho, ter pessoas tão especiais que têm nos acompanhado, né? Então hoje vamos tomar aqui algumas escrituras, bastante citações, para explorar este assunto. Começando por essa pergunta: a igreja passará pela grande tribulação, ou tribulação, aquele período dos 3 anos e meio? Isso é o tema principal. E dentro disso, também gostaria de destacar como subtópicos a noiva. E a noiva? E o aperto? Como será isso? Com base em Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse 4, Gênesis 18, Gênesis 19, Apocalipse 6, escrituras que são importantes para mencionar esse ponto. Então podemos começar aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, a maioria das Bíblias elas têm ali no título, né, a grande tribulação. E o profeta, quando está pregando o 6º selo, principalmente, ele menciona essa escritura e traça um paralelo dela com Apocalipse 6. 6º selo, aqui em Mateus 24, quando nós tomamos ali a mensagem, o 6º selo, o profeta vai identificando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 6º selo. E exclusivamente para lidar com esse assunto de tribulação, nós tomamos o 6º selo, que é onde trata desse período que o profeta chama do juízo da palavra. Por quê? Porque se passou a graça, se passou esse período onde o alarido soou, onde o mensageiro veio, trouxe a mensagem, trouxe a misericórdia, o Espírito Santo estava na terra, Espírito Santo sendo a misericórdia, sendo o sangue dos nossos dias, momento este onde as pessoas que rejeitam essa mensagem, essa misericórdia, então o que sobra, o que resta, essa grande tribulação. Também vale a pena ressaltar
Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Se os irmãos observarem, é interessante a matemática das Escrituras. William Branham, como nós vemos, através dos sinais e tudo que o vindicou, ele é a quarta manifestação de Elias, e ele está bem no capítulo 4 de Malaquias. E no verso 5 está essa promessa dessa quarta manifestação de Elias, antes que venha esse grande e terrível dia do Senhor. Então, interessante que o 5, tendo referência à graça, está bem anunciando esse mensageiro que traz essa mensagem de graça, que traz essa mensagem de misericórdia. Quando chega no verso 6, falando que ele restauraria a fé dos filhos aos pais e tal, nós vemos que o 6 está relacionado, como o profeta diz aqui no 6º selo, esse 6º selo relacionado com o juízo da palavra. Ou seja, após a rejeição dessa graça, desses 5, então vem o 6, o juízo. Então, a própria Bíblia está matematicamente bem colocada, identificando essas etapas, né, ou essas dispensações. Outro detalhe também que é importante mencionar, que Daniel, capítulo 3, ou a partir do capítulo 2, estamos vendo o início da dispensação gentia. E o profeta fala em várias mensagens, a escritura na parede e tantas outras, que da mesma forma que se iniciou essa dispensação, ela também terminaria. E nós vamos ver que naqueles dias ali do capítulo 3, foi levantado aquela imagem para ser adorada, tivemos aqueles 3 judeus que passaram por aquela tribulação de serem lançados na fornalha ardente. Mas Daniel não passou por isso. Então Daniel ali também estava mostrando um tipo desses eleitos que escapam, que estão fora desse contexto ali de tribulação, trazendo por esse ângulo ali daqueles 3, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, passando por aquele grande aperto ali, aquela grande tribulação, por eles não terem se prostrado diante daquela imagem, não ter adorado ela, eles foram lançados. Claro que Deus os livrou, mas Daniel nem ali estava passando aquela situação. Então vamos tomar aqui a partir do verso 15 de Mateus 24. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta Daniel, entendereis isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. Aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Até aqui por enquanto. Nós vamos também aqui ler Lucas 17:30, que é importantíssimo também ser citado, que faz parte desse contexto. Mais uma breve oração aqui para continuarmos. Pai Celestial, mais uma vez, contamos com Tua graça para abrir a Tua palavra para nós, para que nós possamos comer deste pão vivo que desceu do céu, como o Senhor partiu para os discípulos ali, após a Tua ressurreição,
e os seus olhos se abriram, e os seus entendimentos foram abertos, Pai. Que assim também proceda conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós temos aqui esse quadro de Jesus advertindo sobre esses dias, né, esses dias da grande tribulação. É importante também ressaltar que essa mensagem que nós recebemos do sétimo anjo, de Elias, né, na sua quarta manifestação, é uma mensagem que veio tanto para o grupo noiva, o grupo chamado prudente, esses eleitos, esses indivíduos que são arrebatados, como para o grupo nécia, o grupo igreja, o grupo que fica aqui para passar essa tribulação. Então veja que para passar essa tribulação também é necessário uma fé, é necessário uma preparação. Não é à toa que nós estamos lendo aqui em Mateus 24 e vemos também isso lá em Lucas 17, uma advertência, uma mensagem de Jesus para a igreja. E nós vamos ver aqui várias citações do profeta mostrando que a igreja ela passa pela grande tribulação, mas nós precisamos diferenciar a igreja da noiva. Muitas pessoas ainda, isso ouvindo as pessoas nessa convivência, né, desses anos que eu tenho, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de notar essa diferença, essa distinção da noiva para a igreja, porque o mensageiro é o mesmo, ele está tratando com esses dois grupos, como Jesus aqui trouxe uma mensagem para a igreja, mas tinha uma mensagem para a noiva. Nós vamos ver lá em Mateus 25, aqueles dois grupos ali tipificando os que vão no rapto e os que ficam. Então, veja que o sétimo selo, que é essa, dentre tantas coisas que poderíamos dizer, mas que engloba essa vinda, no nosso caso hoje esse arrebatamento, está tipificado ali em Mateus 25, onde as virgens prudentes elas são arrebatadas. O profeta nos mostra isso. E as outras ficam para o lado de fora, que se conclui na grande tribulação, pranto e ranger de dentes, ou seja, a igreja, mas a outra, a noiva, foi arrebatada. Ambas ouviram o mesmo alarido. Então vou ler aqui algumas citações para seguir aqui essa palestra. Na era da igreja de Filadélfia, vou ler aqui algumas citações ali. Ele continua dizendo a eles: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Isso já está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Para tentar os que habitam na terra. Aqui novamente vemos a superposição de duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período dos gentios, que culmina na grande tribulação. Se você quiser ler esses parágrafos no aplicativo ali da Palavra Original de Goiânia, ele está a partir do parágrafo 113. Veja que interessante que quando a dispensação gentia foi introduzida, também foi com uma tribulação. Note lá nos dias de Daniel, eles estavam cativos na Babilônia, estavam passando uma grande tribulação ali para eles, fora de sua terra, cativos ali, sendo sujeitos àquele rei, né, Nabucodonosor, àqueles costumes ali, aquelas leis, né, com todas aquelas dificuldades. E aquilo estava representando o final de uma dispensação para eles e início de uma dispensação para o povo gentil.
abrindo essa brecha para o povo gentil. Né? Aí nós entramos nas 70 semanas de Daniel. Mas eu vou procurar ser bem objetivo e resumir aqui. É um assunto que abre várias janelas, mas nós precisamos caminhar aqui em uma linha para poder focar nesse ponto da igreja e da noiva, desse aperto, dessa grande tribulação, enfim. Então veja, ela iniciou essa dispensação gentília, iniciou com tribulação e também termina com tribulação. É um ponto interessante. Mas a Bíblia está falando, né, para essa era de Filadélfia: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O profeta cita a Escritura, agora ele fala. Agora ele comenta acerca disso. Este verso não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará e atravessará a tribulação. Se ele significasse isto, ele o teria enunciado, mas disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Ela será uma proposição muito convidativa, sustentada em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. E, no entanto, do ponto de vista da razão humana, ela será muito esclarecedora e causadora de vida, de modo a enganar o mundo. Então, claro, esse concílio, essa união, essa unidade, que todos os grupos hoje estão caminhando para isso, né, já estão nesse processo, ele é algo que, do ponto de vista humano, vai ser muito bom. E quem ir contra isso vai ser considerado uma rebeldia, alguém completamente fora aqui do comum, né? Seguindo aqui, pegar mais no final aqui. Assim sendo, esta pressão cresce, e ela crescerá. Será mais e mais difícil resistir, porque resistir é perder privilégios. Queria chamar a atenção para essa afirmação do profeta. O ecumenismo, toda essa união, quem não se unir com isso, como que essa pressão vai se intensificar? As pessoas vão perder os privilégios, e quando se começa a perder os privilégios, então a coisa começa a complicar. E nós vemos hoje nos grupos da mensagem, quem não faz parte do grande grupo que ficou apenas com os rudimentos, ele foi descartado. Ele ficou do lado de fora desse grupo que ficou ali na parte da justificação, da santificação e por aí. Mas também essas pessoas que saíram deste grupo e se uniram para a chamada abertura, para este grupo que creu na abertura, eles também se fecharam, e quem não ficou de acordo com eles foi expulso ou saiu e, claro, perdeu privilégios com este grupo. Então nós vemos que fica uma minoria do lado de fora de todos esses grupos que nós olhamos hoje, falando desse cenário da própria mensagem. Fica sem vários privilégios. Como o profeta cita aqui, em outras mensagens, você não tem a liberdade de pregar nestas igrejas, de ter companheirismo com estas igrejas. Essas pessoas se fecham como nas denominações mesmo, porque é um espírito que vem, né, de todo este período denominacional, em cada era, e entra dentro destas pessoas que estão na estrutura da mensagem. Por quê? Somente as pessoas seladas com o Espírito Santo estão isentas de pegar esse espírito anticristo. Porque, como se continuar a leitura aqui em Mateus 24, Jesus está advertindo que, se possível fosse,
Eu acho interessante essa tradução aqui, ó, verso 24 de Mateus 24. Se possível, iludir até mesmo os eleitos. Iria iludir até mesmo os eleitos. Em outras traduções fala enganaria, porque é algo muito parecido, né? Mas o Espírito Santo na pessoa, na alma da pessoa, ele discerne, ele denuncia esse espírito. E muitos serão tentados a prosseguir ligados a este movimento, pois eles sentirão ser melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus no fim das contas publicamente. Porém, eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás. Muito embora se deseje chamá-lo de Jeová. Mas os eleitos não serão enganados. Agora veja essa citação aqui de Apocalipse 4, primeira parte, parágrafo 176. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Amém? João era o representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja, pois cada homem ou mulher, menino ou menina que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba para cá. Será tomado antes da tribulação. Recordem. Então veja que interessante. Essa advertência sendo dada para a era de Filadélfia, ela, claro, estava sendo aplicada àquela era, mas também à nossa era. Essa advertência espiritual. E nós notamos, o profeta fala isso também na revelação de Jesus Cristo, ali na exposição das eras, que para cada era você tem a advertência para o grupo igreja, o grupo natural, e para o grupo espiritual, o grupo eleito. Então está lidando com esses dois grupos o tempo todo. Por isso que, na maioria das vezes, há essa confusão de fazer uma aplicação incorreta. Porque é necessário observar quando está falando para o grupo natural, para o grupo igreja, e quando está falando para o grupo espiritual, o grupo noiva, o grupo eleito, que vai para esse arrebatamento, que ouve, né, como diz ao final de cada carta, aquele que tem ouvidos. Então veja que está direcionado a um grupo específico, está direcionado a uma classe específica, especial de pessoas que têm ouvidos para isso. 2 Pedro capítulo 2, no verso 9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Certo. Vou seguir aqui com mais citações. Já vou deixar aqui em Lucas 17. Eu quero chamar a atenção aqui para algo. É muito citado essa escritura aqui de Lucas 17, verso 30, né? Manifestação do Filho do Homem. Fica bem conhecida, ou ficou bem conhecida essa escritura, muito citada para todos que creram, né, na abertura da palavra, da manifestação do Filho do Homem e tal. Agora, quando nós observamos esse verso 30 de Lucas 17, ele é um versículo que está no meio de um contexto de Jesus falando como foi nos dias de Noé, e também Jesus cita aqui os dias de Ló. Se você pegar aí, se você tiver com sua Bíblia aí,
abra, né, em Lucas 17, do versículo 26 em diante, até o 32. Você vai notar que o que Lucas está falando aqui é o mesmo que Mateus também estava falando lá. Só que um às vezes traz um detalhe que o outro não traz. E aqui, quando ele está falando, né, do que Jesus, claro que estava falando ali naquele dia, a Bíblia cita Noé, que nós, tomando deste ângulo, né, comparando Noé com Enoque, como o profeta mostra em várias citações, foi o tipo da noiva arrebatada, né? Foi levado sem provar da morte, o tipo desses que são transformados vivos. Se você notar, Ló é citado aqui, e interessante que todos nós somos de acordo que aqui está falando a manifestação do Filho do Homem, né? Cita os dias de Noé, cita os dias de Ló, que sabemos que tem lá Abraão que recebe Elohim, Deus em carne. Mas veja que Jesus cita a esposa de Ló. E a esposa de Ló, ela é a esposa daquele que, conforme o profeta mostra, e a Bíblia também mostra, porque nós podemos ir lá em Gênesis 18 e Gênesis 19, Ló foi o tipo da virgem nécia, Ló foi o tipo da igreja, Ló não foi o tipo da noiva. Você pode tomar qualquer escritura que você quiser, tome todas as citações que existe do profeta falando de Ló, em uma ou duas citações o profeta toma Ló, falando que a igreja escapou, que ele escapou ali do fogo, Deus tirou ele, e ele não foi queimado ali junto com Sodoma, representando a igreja escapando antes da tribulação, mas ali o profeta estava querendo dizer sobre a noiva. Mas fora esse quadro que o profeta traz, o profeta sempre mostra Ló, e a Bíblia também, como a igreja, essa que passa pela grande tribulação. Então veja que Jesus cita a esposa de Ló. E Jesus está aqui advertindo sobre esse período de tribulação. E como nós já lemos aqui, vamos ler mais ainda. Se a noiva não passa por esse período de grande tribulação, ela vai embora antes, então para quem que é essa mensagem aqui? É para a igreja, é para aquela que vai passar a grande tribulação. Temos aqui inserido a manifestação do Filho do Homem, que o profeta também mostra várias vezes que foi o último sinal para Abraão, um tipo do eleito. O último sinal para o eleito foi Deus em carne, discernindo os pensamentos e tal, antes de Abraão receber o filho, antes de Abraão receber a transformação de corpos, que é um tipo para nós aqui, noiva da sétima era, arrebatamento, transformação de corpos. Tem isso aqui, mas essa mensagem para essas virgens nécias. Então você observa que existe a mensagem de fé, de preparação para as virgens nécias, para essa igreja. Veja que é citado lá no verso 32, fala, lembrai-vos da esposa de Ló. Não cita que é a esposa de Abraão, cita a esposa de Ló. E aí nós podemos voltar lá em Gênesis 18 e ver que Abraão recebendo a visita ali de Elohim, Deus em carne, operando ali aquele discernimento, se revelando para ele, para Sara. Quando chega no verso 16 de Gênesis 18, Abraão está intercedendo por Ló, porque ele começa, Deus começa a avistar lá embaixo Sodoma e Abraão acompanhando eles ali. Você pode ler aqui o texto. Aí o Senhor, lá no verso 17, então o Senhor falou consigo mesmo, ocultarei de Abraão o que planejo realizar?
Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E aqui ele vai falando, e aí ele fala, é revelado a Abraão sobre a destruição de Sodoma, então Abraão intercede, começa a interceder ali, se haver 50, se haver 40 e tal, até chegar em Ló e sua família. E quando você acompanha a leitura, desce aqueles dois anjos, chega em capítulo 19 de Gênesis, aquele acontecimento, né? Os dois anjos descem ali, aquele diálogo, depois tem o terceiro anjo também que aparece. Não vou entrar aqui agora neste assunto, mas veja que Ló, ele está aqui nesse contexto de Lucas 17 e ali também em Mateus 24. Claro que tivemos o acontecimento lá para Israel, é uma escritura composta, tem aquela aplicação lá, Tito invadindo, matando aqueles judeus que ficaram ali e que ficaram achando que Deus ia livrar eles, que é o quadro de muitas pessoas hoje que estão pensando que vão obter o poder da palavra falada e vão ter livramento nessa tribulação. E que já estão atraindo para si uma perseguição. Estão combatendo, por exemplo, vacina, combatendo muitas coisas que vai atraindo uma perseguição contra eles. Porque eles não estão tendo o entendimento dessa advertência que Jesus trouxe para a igreja. Teve aqui a revelação, a manifestação que a noiva captou e ela foi arrebatada, mas dentro dessa revelação também tem uma revelação que uma parte da igreja, das virgens nécias, vão captar, e quando a perseguição vier, se estabelecer mesmo essa grande tribulação, elas não vão ir contra, resistir, tentar resistir à besta, porque elas vão lembrar disso aqui, dessa advertência que o próprio Jesus deu. E por isso muitas vão sobreviver, porque elas vão lembrar disso. E lá em Gênesis 19, que está falando da destruição de Sodoma e Gomorra, mas lá quase no final do capítulo, a Bíblia fala que Deus lembrou de Abraão. Ó. Lá no verso, deixa eu achar aqui o versículo aqui. Eu não anotei aqui esse versículo, quando a Bíblia fala que Deus lembrou de Abraão e salvou Ló. Então, mesmo assim, Ló foi livrado devido à intercessão de Abraão, devido ao clamor ali de Abraão, um tipo desse eleito que clamou por ele, mas está aqui no capítulo 19, versículo 29. No versículo 29. Lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Então, irmãos, nós vamos vendo aqui que a igreja, sim, ela passa pela tribulação. Passa por essa tribulação. E para passar essa tribulação, é necessário uma fé também. É necessário uma fé. Veja que Noé, nesse tipo que ele faz também de virgem nécia, foi-lhe necessário uma fé, foi-lhe necessário uma revelação para que ele construísse aquela arca, para que ele se posicionasse daquela forma, conseguisse levar, colocar sua família ali dentro. Não foi de qualquer jeito também,
Então, mesmo para passar essa grande tribulação aí, há uma preparação. Há uma advertência. Na mensagem Olhe Sempre para Jesus, 29 de dezembro de 63, parágrafo 46 e 47. Um cordeiro representa a religião, o cordeiro de Deus. Recordem, ele falou como cordeiro, ele era um cordeiro. Então, após algum tempo, ele recebeu poder e falou como um dragão. Exercitou todo o poder que o dragão tinha diante de si. E o dragão sempre é Roma. A denominação romana, denominação protestante, uma imagem da besta, fazendo um poder que forçará todos os protestantes a se unirem. Você tem que estar neste concílio de igrejas ou você não será capaz de ter companheirismo. Isto é praticamente dessa maneira agora. Você não pode ir a uma igreja e pregar, a não ser que você tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. É o que eu estava dizendo anteriormente. Hoje, nesse contexto da mensagem, isso aqui já é real. Já há algum tempo. Aqueles que saíram do primeiro movimento ali das igrejas da mensagem, que trouxeram, divulgaram a mensagem no Brasil, da parte doutrinária, eles não acompanharam ou não seguiram além disso. Os que seguiram foram rejeitados por esses grupos iniciais. Então, não tem companheirismo. Esses que avançaram também pararam onde avançaram. Portanto, quem saiu desse segundo passo não tem também companheirismo com esses que pararam aí na abertura. E disso tudo, nós temos uma pequena minoria que não que ela é insignificante perto desse grande grupo ali da primeira etapa, vamos dizer assim, da mensagem, que também é insignificante comparada ao grupo da segunda etapa da mensagem, e claro, comparada ao mundo denominacional religioso aí, que é um grão de areia, né? Então veja como era já uma realidade nos dias do profeta e nos nossos dias mais ainda. Antigamente a gente olhava para isso nas denominações. Hoje, nos grupos, nas igrejas chamadas da mensagem, isso já é uma realidade. Fulano não ficou do lado do pastor A. Se não ficou do lado do pastor A, já é excomungado. Nós temos alianças globais hoje, né? Aliança global do grupo A, do grupo B. E quem está fora dessa aliança é como no quadro dos dias de Acabe. De apenas um profeta contra aqueles 400. Então se repete. As escrituras, a maioria delas são compostas, né? Acontecem mais de uma vez. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isto junto. Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isto. É o aperto. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Uma coisa é a grande tribulação, ou tribulação. Uma hora fala tribulação, outra hora grande tribulação, é o período ali de 3 anos e meio. Uma coisa é isso, que a noiva não vai ver nem cheiro disso. Enoque foi antes de qualquer gota de chuva cair. Abraão estava em outra dimensão, em outro lugar, enquanto o fogo estava caindo lá em Sodoma. Nós temos os tipos. E ainda temos Apocalipse 4, João, tipo da noiva, sendo arrebatado. Terminou as eras da igreja, João foi arrebatado. Profeta, temos várias citações do profeta mostrando na exposição das eras e em outras mensagens, mensagem do arrebatamento, festa das trombetas, várias mensagens. A noiva é arrebatada, a noiva sobe no 4º selo e só volta em Apocalipse 19. Ou seja, 6º selo,
que é o selo da tribulação, a noiva não está aqui, então é inquestionável, mas eu vou ler várias citações aqui. Então vejamos, agora tem o aperto. Muita gente espera esse aperto apenas literal, apenas fechar a igreja, não poder comprar e vender e tal, essas coisas, e aí, claro, Deus pode multiplicar, né, o azeite, a farinha, né, o alimento, prover, claro, isso nós cremos com toda certeza. Contudo, estamos vendo isso acontecendo no campo espiritual. Se você ainda não percebeu isso, pare um minuto e observe. E comece a refletir no comportamento dos grupos, dos líderes das igrejas da mensagem e veja se esse aperto não está já acontecendo. Isso que o irmão Brana sofreu nos dias dele. Quando o profeta chegou na terceira etapa, aqueles grupos, aquelas portas abertas que ele tinha nas igrejas, aquilo se fechou. Aquela mão de companheirismo que ele tinha, aquilo acabou. Até mesmo aqueles homens que saíram do próprio ministério do irmão Brana, através do dom do irmão Brana, outros dons se levantaram, como o T.L. Oswald, que reconheceram, nós temos aí no YouTube, dizendo com suas próprias palavras que viu Deus em carne. Porém, quando o profeta foi trazer a palavra, aberta pelo Espírito Santo, eles rejeitaram. Não, podia ter ficado só com a cura divina. E hoje não é diferente. Esse aperto, como nós estamos falando, você perde privilégios. Você perde esse companheirismo. É o aperto. E então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou preparando para lhes dizer em poucos minutos. Observe a terceira puxada então. Isto será absolutamente a perda total, mas isto será para a noiva e a igreja. Agora, como estou tentando mostrar aqui para vocês, a noiva capta isso com um nível de fé para arrebatamento. A igreja capta para suportar ou para passar pela grande tribulação. Possuindo as portas do inimigo após a prova. 22/3/64. Essa aqui traduzida por Crentes da Bíblia. Parágrafo 90 e 91. Vamos tomar os filhos hebreus, porque eles permaneceram fiéis e não toleraram adoração com imagem. Eles se recusaram a se prostrar à imagem que o rei da nação havia feito. Foi feito segundo um homem santo, a imagem de Daniel. Isso aqui falando lá de Daniel, capítulo 3. Mostrando que a raça gentia foi trazida debaixo do lado falso, da adoração a um homem santo. Vai terminar do mesmo jeito, quando o povo será forçado a adorar imagens do povo. E isso tem acontecido. Hoje, muitas pessoas elas deixam de crer, deixam de tomar como absoluto o que está escrito nas Escrituras, o que está escrito na mensagem, e tomam os seus líderes como absoluto. O que é isso? Como a
a dispensação gentia começou, ela está terminando. As pessoas adorando uma imagem. Essas imagens estão se tornando seus ídolos. Pessoas dando a vida por homens. E não tem a mesma disposição para fazê-lo em relação à palavra. O que é isso? Perguntas e respostas número 2, 23/8/64. A partir alguns parágrafos aqui. 229, 230, 231. As pessoas estão querendo dizer que, pensando que a igreja vai passar pela tribulação, está vendo? Ela não passará, não pode, porque já está redimida. Agora, a igreja, então aqui no 229, a igreja que ele falou aqui era a noiva. Em vários momentos o profeta fala igreja, mas querendo dizer a noiva. Aí é só você ficar atento ao contexto que ele está falando, que vai notar que ele está falando da noiva. Depois ele mesmo corrige. Agora, a igreja, os crentes nominais, como Ló, Lucas 17, 30, Mateus 24, a partir do verso 15. Ló, ele vai passar pelo período da tribulação e será salvo como que pelo fogo. Noé passou pelo período da tribulação, foi transportado por cima, saiu do outro lado com um cão, o qual poluiu a terra novamente. Então deixa eu abrir um parêntese aqui. Ló foi o tipo dessa igreja, dessa Virgem Nécia, que deu ouvido a essa advertência. Os anjos foi lá, trouxe a mensagem, com muito custo, na verdade, né? Mas ouviu. Porque essas pessoas, elas são resistentes. Veja que durante grande parte da caminhada, Ló esteve com Abraão. Durante grande parte dessa caminhada, essas virgens nécias estiveram com as prudentes, Mateus 25. Só que eles são arrogantes, eles são orgulhosos, são muito estimados. Eles acham que têm. E principalmente, eles casam com seus líderes, com suas igrejas. Veja que depois que houve o afastamento, como nós temos chegado a este ponto, que estes dois grupos estão se afastando, porque um será tomado e o outro será deixado, mas mesmo nesse grupo que é deixado, há essas pessoas que elas captam essa advertência. Então, quando chega ali na hora H, mesmo com toda essa resistência e dificuldade, eles dão ouvido a essa mensagem e escapam, e passam, sobrevivem à grande tribulação. Claro que não são todos. Por quê? Lucas 17, 32. Lembrai-vos da esposa de Ló. A esposa de Ló é o tipo desses que vão resistir. Que o coração deles não saíram de Sodoma. Que apesar deles estarem na igreja, que apesar deles estarem no meio deste grupo, o coração deles nunca saíram do mundo. E com isso, mesmo com a mensagem, não será suficiente para os tirar, fazer com que eles passem ilesos dessa grande tribulação. Vão perecer. Vão achar que vão ter o poder da palavra e vão falar e vão orar e vai acontecer. Como que eles vão resistir à besta sem o Espírito Santo? Pense. Como? É um outro assunto que, posteriormente, Deus permitindo, eu vou entrar na limpeza do santuário, a ausência do Espírito Santo nesses 3 anos e meio. Como que as pessoas imaginam o poder da palavra falada nesse período, sendo que não vai ter Espírito Santo? Se o Espírito Santo sobe com a noiva,
O Espírito Santo está na noiva. A noiva, como eu disse semana passada, ela se torna o corpo, palavra do Filho do Homem. E esse corpo é elevado. Como o corpo de Jesus foi ressuscitado, o corpo da noiva é vivificado e elevado. Não fica aqui Espírito Santo, não fica aqui sangue. Agora, e aqui o profeta cita, né, o que aconteceu com Noé depois ali do período do dilúvio e o que aconteceu com Ló também, né, através de suas filhas, né. Observe isso aqui. Ló gerou filhos com suas próprias filhas. Sabe que tipo é esse? Mulher é sempre um tipo da igreja, né? Você vê que Ló não tinha filho, tinha filhas. Ló sendo um tipo de pastor para elas, um tipo dos pastores. Essas igrejas de Ló, elas geraram de seus pastores. Elas geraram de seu pastor. Por quê? Não conceberam o Espírito Santo, a palavra da hora. Enquanto Sara estava gerando o filho da promessa, a mulher de Ló morreu. Suas filhas, um tipo de igrejas, que apontam para essas igrejas hoje que não conceberam do Espírito Santo, não estão gerando o arrebatamento, não estão gerando a palavra, estão gerando de seus líderes, de seus pastores. Se organizaram, se denominaram, o Espírito Santo do lado de fora, como lá no Apocalipse, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Então, veja como o quadro tem se repetido. Aí está você, está vendo? Não passa. A Bíblia não pode através de um tipo e os tipos não podem falhar. Não prediz que a noiva, agora, a igreja passará pelo período da tribulação. Agora as pessoas dizem, e os santos primitivos? Isso muitos teólogos já, claro, nos dias do irmão Branham e também nos nossos dias, que eu já assisti alguns falando, debatendo sobre se a igreja passa ou não pela tribulação, e eles citam muito, né, os nossos irmãos primitivos, né, eles passando por todas aquelas lutas, aquelas tribulações e tal. Aí o profeta está falando aqui, olha, lá era a mudança de dispensação, aquilo foi debaixo de perseguição, o qual, se você estava aqui para ouvir as eras da igreja e de ver como que eles foram em escuridão e tiveram que fazer aquilo, então aquilo mostra que onde eles tiveram que receber aquela perseguição. E claro, irmãos, qualquer pastor que você ouvir, denominacional, teólogo, claro, não criticando eles, mas como eles não têm o profeta, como eles não creem no profeta, no sétimo anjo, então eles não podem ver que durante as eras nós tivemos 4 unções. E principalmente nessas eras aqui de perseguição, o que estava atuando era a unção do boi, de sacrifício. Então aqueles irmãos tinham a unção de morrer mesmo, de não se render para aquelas perseguições físicas, né, literais ali, de morte e tudo. Eles estavam debaixo daquela unção. Claro, né, a unção do leão, a unção do boi, de ter aquela coragem, né, do leão, aquela ousadia, aquele ímpeto. E claro, a do boi também, de sacrifício, de se render. Então, um teólogo, ele não crendo no profeta, não tomando a mensagem do profeta, que é a Bíblia, ele não vai ver essas coisas, ele vai tomar pelo lado ali intelectual, né?
Então aqui o profeta está explicando, porque cada uma das eras da igreja, tudo começou a mostrar que eles escureciam mais e mais, a tal ponto que finalmente se foram num lugar completo onde eles negaram o seu nome e tomaram outro nome pelo qual viviam e estavam mortos. Sardes então acabou saindo, Tiatira e Filadélfia e assim por diante. E então chegou o tempo do chamado da noiva, que era para escapar de toda a condenação. Foi contada digna de escapar de toda essa maldição. Ira que está por vir sobre a terra, para que fosses contado digno de escapar disso. Não passa por isso, escapar disso. Está vendo? Malaquias 4, versos 5 e 6. Antes que venha esse dia grande e terrível do Senhor. Então, para escapar dessa ira, primeiro Deus traz a advertência, traz a mensagem. Esses que são selados por essa mensagem, como Ezequiel 9, né? Aqueles eram selados e os outros então exterminados. Está vendo? Entendem agora? A igreja, os mornos, tudo fora da noiva eleita, vai passar pelo período da tribulação. Eles não ressuscitarão na primeira ressurreição. Os outros mortos, aí o profeta cita Daniel, se não me engano aqui capítulo 7, né? Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Apenas os pré-ordenados, predestinados, a noiva eleita, a eleição própria de Deus. Um quadro maravilhoso, né? Mais uma citação. Cristo é o mistério de Deus revelado no parágrafo 611. Também para ilustrar algumas coisas que eu já falei aqui. E sua igreja permanece sozinha. Ela não está presa a nada. Isso é o exemplo perfeito do eleito. Essa igreja que ele está falando aqui é o eleito que é arrebatado. Não está preso a nada. Não está preso à igreja, ao sistema, ao pastor, ao marido, à esposa, ao filho, ao trabalho, a nada. Está completamente livre. Então, quando este grande imã, né, como nós cantamos, quando esse grande imã passa, esse eleito ele não está preso, então ele é atraído. Agora, o tipo de Ló, meu irmão, ele está preso a N coisas. Desde o afeto até a todos os tipos de bens materiais que você imaginar, posição social, status, tudo isso. Aos privilégios. Quem está disposto a perder os privilégios? Ela não está presa a nada, mas ele foi identificado por Deus sendo o corpo em que Deus habitou. E a igreja é identificada, isso aqui ele falando de Jesus, né? E a igreja é identificada pelo seu corpo, fazendo a mesma coisa. Ela é seu corpo. A verdade manifestada de sua palavra prometida para os últimos dias. E ela, e só ela, defende isto. Essa é a razão pela qual o diabo está uivando estas grandes organizações para estabelecer algo para fechá-la. Preste atenção, você que pensa que vai fechar as igrejas e até na pandemia fechou mesmo, né? Então, realmente aconteceu, né? As igrejas fecharam, não tivemos cultos aí durante muito tempo, né? Os cultos presenciais. Mas veja que, nesse sentido que muitas pessoas pensam, né? Não vamos poder pregar mais o evangelho, as igrejas fecharão. Irmãos, o rapto vai acontecer, claro, muito já se falou nisso, né? E os pastores continuarão viajando, pregando, batizando, ministrando Santa Ceia, as pessoas continuarão defendendo suas placas, seus ministérios, a mesma coisa.
em dado momento, alguns vão perceber. Ora, mas não era para ter acontecido o arrebatamento antes disso? E aí uma voz, né? Aquela voz que fala na consciência, né? O arrebatamento já se deu. Eles nunca farão isto. Ela será arrebatada, não fechada. Ela está agora ressuscitada pelo poder da prometida palavra vindicada a ela. Amém. Cristo é o mistério de Deus revelado, é continuação da mensagem O Sétimo Selo. Se você tomar esta mensagem, leia ela por completo, você vai ver, o profeta fala isso. E você lendo o conteúdo dessa mensagem, você vê isso também. Você nota isso, percebe isso. Então, a noiva, ela não vai participar dessa situação de fechar porta, de fechar a igreja. Isso, irmão, para a noiva não se aplica. Palavras do William Branham. Não são minhas palavras. Então vamos lá. O quarto selo, parágrafo 108 em diante. 108, 109. Como alguém pode concluir que a igreja vai passar pela tribulação? Eu não sei. Aqui, de novo, ele querendo dizer a noiva, tá? Mas por que tem que passar pela tribulação quando ela não tem pecado? Eu não quero dizer a igreja. A igreja passará pela tribulação. Agora ele mesmo já corrige. Mas estou falando sobre a noiva. A noiva não. Ela não tem nenhum pecado contra si. Absolutamente. Ela tem sido branqueada. E não há nem mesmo cheiro dele. Nada que reste. Eles são perfeitos diante de Deus. Então, para que alguma tribulação para purificá-los? Agora, nós entramos no tópico do tríplice propósito do sexto selo. Purificar as virgens nécias, a igreja, os 144 mil judeus e a terra. E o profeta está explicando aqui maravilhosamente. A noiva, ela já alcança essa purificação aqui antes do arrebatamento. Então não é encontrado pecado nela. Por quê? Ela alcançou a revelação plena da expiação. Ela foi introduzida em Cristo. Portanto, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lá, se não me engano, já no primeiro versículo. Pode tomar a sua Bíblia e ler. Agora, não se vê mais ela, vê ele, vê Cristo. Ela foi introduzida nele. Lembra quando Deus tomou do pó da terra e formou Adão? Antes de Deus tirar a Eva de Adão, você olhava para Adão, você não podia ver Eva, ela ainda não tinha sido manifestada. Mas quando Deus disse para Adão crescer, multiplicar, Eva estava nele. Ela se chamava Adão. Ela era um com ele. E assim a noiva hoje, ela se torna um com Cristo. Então quando Deus olha para a noiva, ele não vê você. Ele vê Cristo, ele vê o sangue. A completa expiação. Por isso a noiva é levada. Porque a outra, a igreja, é encontrado pecado nela, impureza nela. E se qualquer homem que fosse casar, se ele tivesse uma moça pura e uma moça impura, qual você acha que ele escolheria? A pura? Qualquer homem no mundo.
Então, para que Deus iria esperar? Isso que eu estou falando, para que Deus iria esperar a outra se ele tem essa pura? É palavras do profeta. Talvez nós chegaremos ainda nessa citação. Se não chegar, podemos ter uma continuação. Então ele arrebata essa que chegou nessa pureza. Mas os outros precisam. A igreja passa pela tribulação, mas não a noiva. Agora, nós já tomamos todas essas classes de símbolos, como a igreja. Noé, veja, Noé é um tipo da igreja, por onde o pecado passou. Noé se embebedou lá, seu filho ficou lá com a madrasta, enfim. Não vou entrar nesse ponto. E se você quiser, você que ainda não viu, um quadro maravilhoso, já em outro ângulo ali de Noé, que carrega o mistério do novo mundo, está aí no canal Ao Nascer do Sol, irmão Jorge trazendo este quadro maravilhoso que está inserido ali na vida de Noé. Aqui nós estamos caminhando por um outro ângulo, mas a Bíblia ela é riquíssima, né? O sétimo selo o Espírito Santo vai mostrando para nós vários ângulos das Escrituras. Então, mas Enoque foi o tipo dos santos que entrariam antes da tribulação. Então, o tipo da noiva, né? Primeiro selo, parágrafo 124. Enoque tipificou a noiva. Enoque. Noé passou pelo período da tribulação e sofreu, tornou-se um bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradara a Deus, com fé de arrebatamento. E simplesmente começou a caminhar e subiu pelos céus e foi para o lar sem mesmo provar da morte. Nunca morreu, de modo algum. Olha essa escritura de João, capítulo 5, verso 24. Que maravilhosa, olha. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a noiva, ela ouviu essa palavra. Então não é encontrado pecado nela. Para que ela vai ser julgada? Se ela passou por esse julgamento. Por isso, irmão, hoje, você que sente essa cobrança do Espírito Santo para uma vida mais santa, para uma vida mais separada, você observa que para outras pessoas parece que não existe essa cobrança. Por quê? Porque você é desses que ouviu a palavra de Jesus, do bom pastor. Você creu naquele que me enviou, no caso, o Pai. Deus enviou Jesus e hoje Jesus veio através do sétimo anjo. Essa vinda de Cristo através da manifestação do Filho do Homem. E esses que têm ouvido essa palavra estão passando pelo juízo, por esse julgamento da palavra. Hebreus capítulo 4. Essa palavra que é mais penetrante, que corta mais que espada de dois gumes, que vai à divisão das juntas e medulas da alma, discerne as intenções do coração. Por isso, para esses, tem sido uma cobrança maior, que para outros não. Para outros não faz muita diferença. Não há muito interesse. Parágrafo 143 da mensagem O conflito entre Deus e Satanás, 31/5/62, tradução da Crentes da Bíblia. Não há lugar onde a igreja vai alguma vez passar no período da tribulação.
O sangue de Cristo e a plenitude e a aplicação do sangue de Jesus Cristo limpa todo o pecado. Isso aqui ele falando da noiva, né? Somos purgados diariamente. Reforçando o que eu acabei de falar. Nada de tribulação. Ouçam o que Jesus disse em São João 5,24. Escritura aqui que eu acabei de ler. Enoque, o profeta, Noé, um tipo dos judeus, o remanescente, o servo de Deus. Enoque, o grande profeta que profetizou da vinda do Senhor, foi transladado, raptado antes do dilúvio. Que perfeito esse quadro, né? Outra mensagem importantíssima para isso também. O livro da vida do Cordeiro, 3 de junho de 56, a partir do parágrafo 79. O profeta conversando ali com uma pessoa, comentando sobre o milênio, né? Hoje nós temos tantas pessoas, né, que acham que não é necessário falar do milênio, né? Ah, mas uma coisa futura, né? Temos que preocupar com o presente. Estava aqui o profeta falando do milênio, né? E aí veio essa pergunta, né, dessa pessoa para o profeta. A igreja passará pela tribulação? Aí o profeta respondeu. A igreja não pode passar pela tribulação. A noiva, ela tem de ir antes da tribulação. Muitas sombras. Veja, aí o profeta volta lá no Velho Testamento. Agora, antes do período da tribulação antes que o período da tribulação viesse, Enoque, aí ele cita aqui, olha, Noé foi um tipo que continuou como a virgem adormecida. Mateus capítulo 25. As virgens nécias notaram que não tinham azeite, foi nas virgens prudentes, as virgens prudentes não lhe poderiam fornecer o azeite, ficaram para o lado de fora, pranto e ranger de dente. Aí nesse ângulo o profeta citando Noé, tipo dessa virgem adormecida. Mas Enoque foi transladado pouco antes da tribulação vir. Então, irmãos, com o cenário que nós temos no mundo, né, de tantas enfermidades, de tantas catástrofes e coisas acontecendo, é claro que isso nós estamos vendo que é a grande tribulação se aproximando. Mas a noiva é tirada antes. Quando Enoque foi tomado e não foi achado, pois Deus o tomou, o tipo da noiva. E Noé o observou. Quando ele viu Enoque ir, ele sabia que era a hora de entrar na arca para ser transportado pela tribulação. Então nós temos, desse grupo tipificado aí por Noé, essas virgens adormecidas, essas virgens nécias, nós temos pessoas que estão próximas a essas virgens prudentes, a esses eleitos, que vão saber, que vão notar o desaparecimento desses eleitos. E vão saber que agora vem a grande tribulação. Veja que interessante. Temos também esse quadro de pessoas que vão se despertar para isso, que estão ali próximas a esses eleitos, que têm um contato, um relacionamento com esses eleitos, como Noé era, próximo de Enoque. Quem sabe nós poderíamos aqui inferir marido e esposa, amigos, irmãos. Existe esse quadro também. Na parte afetiva é duro para a gente ouvir isso, mas é uma realidade que daqui a pouco nós vamos enfrentar. Quem sabe eu não vou mais estar aqui falando com você, ou você não vai estar aí mais me ouvindo. Isso é uma realidade que cedo ou tarde nós vamos encarar.
A Bíblia disse: havia 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, e 5 eram sábias, 5 eram loucas, e todas eram virgens. Cada uma delas traziam suas lâmpadas. 5 tinham azeite e 5 não. Traziam suas lâmpadas ao encontro do noivo. E as que tinham azeite entraram. Azeite, Espírito Santo. Veja, a transladação, ir com o noivo. O profeta está falando aqui, o arrebatamento. Então aquele ir com o noivo foi o arrebatamento. Essas que alcançaram o arrebatamento, que alcançaram a transladação. E as que ficaram, o que restou? Grande tribulação. E Mateus 25, que está depois dos 6 selos de Mateus 24, o 7º selo foi omitido aqui em Mateus 24, está sendo revelado aqui em Mateus 25. A saída secreta da noiva. Vinda de Cristo, ida da noiva. Mas aqueles que foram deixados vieram e também queriam entrar. Exatamente como vieram e bateram na porta da arca de Noé. Veja agora Noé tipificando ali também o arrebatamento. Olha que conexão que o profeta está fazendo aqui de Mateus 25 com Noé ali, depois de ter entrado na arca. E as pessoas vindo, sabe aquelas pessoas ali que estavam mais próximas ali de Noé, dentro daquele contexto ali, do cotidiano, porque muitas pessoas talvez nem deram notícia daquilo, né? Mas tinham aquelas que de última hora ali foram correr para tentar entrar. E interessante que elas foram em Noé. Como essas virgens nécias foram nas prudentes. Ou seja, elas sabiam onde tinha esse azeite, onde tinha essa revelação, essa fé de rapto. E durante todo o tempo, desprezaram esse grupinho. Mas quando a coisa apertou, que viu que lhes faltou, elas correram nesse grupinho, mas já era tarde. Que quadro, né? E ó, amigo, um dia desses Deus vai lhe dar sua chamada final. Então a porta vai ser fechada. Entre a misericórdia e o julgamento. Não fique de fora. Entre agora enquanto pode. Não dê atenção para o que o mundo diz. Entre em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará com ele. Está vendo? Então esta virgem sábia foi embora na transladação. E estes outros que vieram bater na porta, o que aconteceu? O que sucedeu? A Bíblia disse, foram lançados nas trevas exteriores, onde havia pranto e lamento e ranger de dente. É exatamente o que acontece nesse período da grande tribulação para as pessoas que ficam. É lamentável. Mais uma citação aqui do 7º selo, já caminhando para o final. No 7º selo, a partir do parágrafo 387. Muito interessante aqui essa citação, onde o profeta fala de Apocalipse 7, de Apocalipse. Agora descobrimos também nisto que o 6º selo foi para um propósito tríplice. Agora aqui estão os propósitos. Vamos lá. A primeira coisa foi que as virgens nécias tiveram que atravessar o período de tribulação para purificação. Então, o que eu estava dizendo antes é o que o profeta diz aqui no 7º selo.
ela teve de ser purgada por seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Então, essa igreja que fica aqui é por essa rejeição. Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10, 7. Por quê, irmãos? Mas não são pessoas que estão na mensagem, batizam, creem no profeta, chegaram até a parte da abertura da palavra, ou quem sabe até creem na terceira vinda, mas em algum momento elas rejeitaram a intimidade, esse casamento, essa comunhão, essa unidade com a palavra. Elas não foram introduzidas em Cristo. Foram introduzidas no tabernáculo tal. Foram introduzidas na igreja tal. No grupo do líder tal. E isso não é o que Jesus vai buscar para o arrebatamento. Então, um dos propósitos é esse. Aí o profeta cita aqui, Apocalipse 7. Né? Então, esse período de tribulação, um dos propósitos é purificar essa igreja. Nós vemos eles indo, acabando aqui, Apocalipse 7. E aí fala ali das vestes, né, que aí é dado para ela. Agora, não é a noiva. Então, em várias mensagens, né, antes da abertura aqui dos selos, o profeta achava que ali Apocalipse 7 era a noiva. Quando chega aqui que a palavra Deus abre, né, esses selos, então isso também é esclarecido, né, que ali não era a noiva, mas é a igreja, o povo puro que não tiveram oportunidade. E aqui tem outro quadro também. Muitas pessoas que de alguma forma não tiveram oportunidade ou foram prejudicadas a não receber a revelação do dia, aqui vem também esse período da tribulação para que elas sejam purificadas, né? Talvez de receber a mensagem ou de alguma maneira que foram cegadas por esses falsos profetas. Aqui eu tenho que dar mais uma parada. Mateus capítulo 24. Tem que voltar aqui nesse ponto. Mateus capítulo 24, verso 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir, enganar. E muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo iludidos. Por quê? Não é pelos líderes lá de fora, do romanismo, do protestantismo, é por esses que estão dentro da estrutura da mensagem. Por isso a coisa é tão fina. Porque estão vestidos ali de ovelhas. E são homens influentes. São homens de renome, de destaque. Então, veja aqui também nesse quadro de Apocalipse 7, muitas destas pessoas que infelizmente são enganadas por esses falsos profetas, esses falsos pregadores, e não porque eles são pessoas ruins, irmãos, não é questão de qualidade da pessoa, é questão da cegueira espiritual. Infelizmente, foram cegados, né? Como aqueles nos dias de Ló, aquela mensagem cegou aqueles sodomitas. E em Apocalipse 11, a Bíblia chama Israel de Sodoma e Egito. E quem é hoje também o Israel espiritual? Que nós vemos o profeta citar na mensagem Israel e a igreja. O profeta fala, a igreja gentia, o Israel espiritual. Na primeira parte e também na segunda parte. Então nós vemos aqui o profeta falando sobre esse propósito. Só continuando aqui.
E elas não tiveram uma chance, contudo elas foram realmente sinceras no coração. São pessoas que estão sendo enganadas, mas são sinceras. Eles dão a vida ali por aquilo, mas estão dentro daquele sistema, estão sendo enganados. E Deus, irmãos, então veja o coração de Deus e como que as pessoas conseguem eliminar tudo assim, sendo que Deus dá oportunidade até para essas pessoas que estão sendo enganadas agora mesmo. É aí onde nós vemos que a maioria das pessoas não conhecem quase nada de Deus, do que é Deus. A verdade é essa. E Deus conhece o coração deles e aqueles são purgados durante este tempo. Vocês notem um outro tempo de purgação que é para Israel. Então aqui é o outro propósito. Deus purga Israel no período da tribulação. Dos milhões que se ajuntarão lá, haverá um seleto 144 mil. E eles também serão purgados. Deus está purgando Israel. Então, o primeiro propósito, a igreja, que passa pela grande tribulação, é purgada nesse período. O segundo, Israel, este grupo seleto, 144 mil. E agora o terceiro propósito, notem, há uma terra toda para ser purgada. Haverá uma coisa tal que a lua, as estrelas e toda a natureza serão purgados. Estão vendo o que é? A terra está se renovando, sendo purgada, se aprontando para o milênio. O milênio está surgindo e vejam, tudo que tiver sujeira nele é para ser purgado durante o sexto selo. Então por isso que esse sexto selo está muito ligado com eventos que ocorrem na natureza, porque essa purgação da terra faz parte desse propósito tríplice do sexto selo, o qual a purificação da igreja está inserido nele. Essa igreja que passa a grande tribulação. Então veja, meus queridos, já foram aí várias citações mostrando essa distinção da igreja e da noiva. Claro que no mundo religioso não há essa distinção por falta do profeta, por falta do mensageiro Elias, Malaquias 4. Mas nós que estamos neste grupo que recebeu esse alarido, então nós podemos ter essa distinção. Nós podemos observar que este alarido soou tanto para a noiva como para a igreja. Porém, a noiva foi levada e a igreja ficou. A obra é concluída na noiva, por isso ela é encontrada pronta, preparada para este arrebatamento. Só mais algumas citações aqui para nós encerrarmos. A brecha entre as 7 eras da igreja, os 7 selos, parágrafo 262 em diante. Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada. De qualquer maneira, isso mesmo, lembrem-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembre-se, as escrituras não dizem que elas o conseguiram. O profeta chamando a atenção aqui. Na última hora, quando elas deram falta que não tinha esse azeite, essa terceira puxada, essa fé de arrebatamento, elas foram em busca dele. Mas as escrituras não falam se elas conseguiram. E claro que não conseguiram. Por que eu afirmo isso? Se o azeite é o Espírito Santo e o Espírito Santo foi retirado da terra, como que elas iam conseguir o Espírito Santo? Mesmo que elas fossem, como foram ali na parábola, a esses que o vendem não teriam para dá-las. Porque as que tinham, que eram as virgens prudentes, foram retiradas da terra. Então, veja que quadro. Mas enquanto elas estavam fora tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu?
Todas aquelas virgens que dormiam se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia. Está certo? As que entraram para a ceia, a noiva. E as demais foram deixadas para o período da tribulação. Então o profeta mostrando que ali em Mateus 25, aquele grupo representado por aquelas 5 nécias ficaram para a grande tribulação. Pranto, choro e ranger de dentes. Essa é a igreja, não a noiva. A igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre igreja e noiva. Sim, Senhor, entraram para a ceia das bodas. Ó, note que coisa. Muitas pessoas, não tendo a noção disso, por isso é importante destacar essa distinção, colocar um foco nisso. Por quê? Na maioria das vezes as pessoas encaram a grande tribulação como somente a questão das pragas, a questão de morte, de pestilência, dessas coisas que sobrevirão, que é mencionado na Bíblia. Porém, temos que olhar para o que a igreja perde ficando para encarar a grande tribulação. Perde a ceia das bodas, perde essa primeira ressurreição. E perdendo essa primeira ressurreição, como diz lá no livro de Daniel, só após o milênio. Então veja quanta coisa é perdida. Só depois de 1000 anos para essas pessoas ressuscitarem, e ali o julgamento ainda do trono branco, todo esse apuro para passar ainda. Então, quando a pessoa começa a olhar para o que está em jogo, provavelmente ela vai valorizar mais. E o que muitas pessoas não fazem. Simplesmente estão deixando passar a oportunidade. O 6º selo, parágrafo 416. Quando a virgem adormecida, veja, que pensou ter orado o suficiente para aprontar-se. E aqui nós podemos analisar quantas pessoas estão achando que já têm o suficiente. Quantas pessoas estão pensando que têm o Espírito Santo, que estão batizadas, que estão seladas com o Espírito Santo na alma e não estão. A noiva já tinha ido. Foi e ela não soube, como um ladrão de noite. Então elas começaram a bater nas portas. E que aconteceu? Que sucedeu? Elas foram lançadas no período da tribulação. A Bíblia disse: haverá choro e lamento e ranger de dentes. E esse lamento, esse choro, esse ranger de dentes, não é para as pessoas do mundo, irmãos. Não é para as pessoas que estão aí fumando, bebendo, prostituindo, fazendo tudo que tem direito. Esse choro, ranger de dente, lamento, é para a igreja. Veja a Escritura. É para esses que estavam reunidos, que faziam parte deste grupo da mensagem, que receberam esse alarido, esse mensageiro, mas ficaram do lado de fora. Não entraram no quê? Nesse arrebatamento. Veja, já li aqui umas 2, 3 citações do profeta mostrando que ali foi o evento do arrebatamento. Essas que ficaram do lado de fora foram para a tribulação. Então que Deus nos ajude a alcançar esse arrebatamento para que não nos enquadremos nesse lamento, nesse ranger de dente, de pensar que isso estava em nossas mãos e escapou. Como um atleta, como um esportista que chega ali próximo à linha de chegada e não completa essa prova, essa maratona,
e todo o seu preparo, toda a sua dedicação, aquilo acaba sendo jogado fora. Então fica aqui essas simples palavras para que possamos refletir nessa diferença, e o momento que estamos é a oportunidade que temos de nos enquadrar ou em um grupo ou em outro grupo, ou nesse grupo que é arrebatado ou nesse grupo que fica para a grande tribulação. Deus nos permitindo, nós vamos continuar daqui onde paramos para trazer mais base aqui, mais citações em cima disso, da igreja passando pela tribulação e a noiva não, e falar um pouco mais desse aperto, que muitos esperam esse aperto uma coisa mais literal, uma coisa mais física, mas que se nós refletirmos, se nós analisarmos o contexto que estamos vivendo, espiritualmente isso já está acontecendo. Que Deus os abençoe, que isso possa ser de edificação para as vossas vidas e que possamos alcançar essa fé necessária, que possamos alcançar esse posicionamento. Uma realidade é que um grupo tinha o azeite e o outro não. Que nós possamos possuir esse azeite, se nós ainda não o temos, que possamos buscá-lo já. Que Deus os abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.